Bem-vindos a uma viagem pelos cantos mais sombrios da mitologia. Essas 10 criaturas são tão cruéis, bizarras e mortais que podemos realmente ficar felizes que existam apenas nas velhas histórias de hoje. 10º lugar. Hoje em dia, muitas vezes nos parece uma figura romântica, mas nas antigas histórias marítimas era um presságio maligno, a sereia. Especialmente no folclore nórdico e britânico, as sereias eram consideradas portadoras de desgraça. Elas atraíam os marinheiros para a própria ruína com canções encantadoras, levavam os navios para penhascos perigosos ou arrastavam os homens para as profundezas. Sua origem pode ser atribuída a avistamentos de peixes-boi ou de mamíferos marinhos desconhecidos. A capacidade delas de serem ao mesmo tempo belas e letais as tornou uma das figuras mais temidas da mitologia marinha. Em uma época sem instrumentos de navegação ou meios de resgate, a ideia de ser atacado por uma criatura assim era um medo muito real. Felizmente, provavelmente elas existem apenas nas velhas histórias. 9º lugar. Vem da mitologia eslava, especialmente difundida na Ucrânia, e é descrita como uma jovem belíssima, frequentemente com cabelos longos e olhar vazio. A Mávica. Mas por trás da atração exterior, esconde-se um perigo mortal. As Mávica atraem homens para as florestas para roubar suas almas ou fazê-los desaparecer para sempre. Sua origem reside nos espíritos de jovens mulheres que morreram sem serem batizadas ou que faleceram de forma trágica. A Mávica encarna tanto a dor quanto a sede de vingança. Um aviso ambulante contra a violação das normas sociais. Sua presença silenciosa e espectral a torna uma das criaturas das florestas mais inquietantes da Europa Oriental. 8º lugar. A criatura mais assustadora da mitologia filipina, um ser semelhante a um vampiro que à noite se separa da parte inferior do corpo, abre as asas e sai à caça de presas, a Manananggal. Descrita principalmente como feminina, ela se alimenta de fetos de mulheres grávidas ou enfia sua língua nas vítimas adormecidas. Sua aparência é grotesca, com pele rasgada, garras e asas de morcego. Particularmente bizarro é o fato de que sua parte inferior do corpo permanece vulnerável. Quem cobre essa parte com sal ou alho impede a reconversão. Em vilarejos isolados, ainda hoje se teme a Manananggal. Não é de se surpreender. Uma criatura metade homem, metade monstro, que desce silenciosamente do céu, pertence sem dúvida aos piores pesadelos. 7º lugar. O símbolo do caos e da destruição na mitologia nórdica. Como filho de Loki, ele cresce entre os deuses, mas por medo de sua força é acorrentado com correntes mágicas, o lobo Fenrir. A profecia prevê que durante o Ragnarok ele se libertará e devorará Odin e todo o mundo. Fenrir une força bruta e uma trágica divindade, uma força da natureza que não pode ser controlada. Seus dentes afiados, sua imensa grandeza e seu ódio pelos deuses o tornam uma das criaturas mais perigosas de todo o panteão. A ideia de que um único monstro pudesse anunciar o fim do mundo era assustadoramente real para os antigos povos nórdicos. Felizmente, ele permanece acorrentado, pelo menos na mitologia. 6º lugar. Uma criatura anfíbia do folclore japonês com corpo semelhante ao de uma tartaruga, pele esverdeada e uma cavidade cheia de água na cabeça. O Kappa. Apesar de sua aparência engraçada, o Kappa é um adversário perigoso. Afoga crianças, rapta animais e ataca até mesmo adultos. Em algumas versões, ele rouba órgãos do corpo de suas vítimas. Ao mesmo tempo, são atribuídos a ele inteligência e uma certa inclinação para a cortesia. Se você se curva diante dele, ele se curva de volta e derrama sua água, seu elixir da vida. O Kappa é uma figura ambivalente entre o demoníaco e o brincalhão. Em um país atravessado por rios e lagos, ele se tornou um aviso para as crianças e a personificação de antigos medos ligados à água. 5º lugar. A criatura mais enigmática da mitologia egípcia e grega combina o corpo de um leão com a cabeça de um ser humano, e na versão grega, muitas vezes também com asas, a esfinge. Em Tebas, ela se escondia em um caminho de montanha e fazia a cada viajante uma pergunta mortal. Quem não sabia responder era despedaçado por ela. A mais famosa de suas perguntas era:
O que caminha de manhã com 4 pernas, ao meio-dia com 2 e à noite com 3? A resposta a essa pergunta decide entre a vida e a morte. Você sabe a solução? Escreva nos comentários. A esfinge encarna ao mesmo tempo inteligência e crueldade. Uma criatura que observa, testa e julga. Na tradição egípcia, porém, era principalmente uma guardiã silenciosa de lugares sagrados. Sua combinação de pensamento humano e poder animal ainda hoje a torna um símbolo do que é irresolúvel e de suas consequências mortais. 4º lugar. É impossível imaginar o submundo grego sem ele. Ele vigia a entrada do reino dos mortos. Com suas 3 cabeças, às vezes até com uma cauda de serpente, ele garante que nenhuma alma fuja e que nenhum vivo entre. Cérbero, o cão infernal, tem 3 cabeças. Sua origem é monstruosa. Filho de Equidna e Tifão, 2 das mais terríveis criaturas primordiais, Cérbero une brutalidade animal e poder sobrenatural. A ideia de um enorme cão invencível que faz guarda por toda a eternidade aterrorizou a humanidade por séculos. Sua lenda nos lembra que existem portas que é melhor deixar fechadas. 3º lugar. Um espírito da floresta brasileira com cabelos vermelho-fogo e os pés virados para trás. O Curupira. Protege a floresta tropical de caçadores e lenhadores gananciosos, confundindo-os e fazendo com que se percam. Seus rastros sempre levam na direção errada. Quem o encontra nunca mais é visto. Ele une a natureza brincalhona a uma determinação implacável e encarna a própria fúria da natureza. Numa época em que a floresta tropical está cada vez mais ameaçada, a lenda parece mais relevante do que nunca. A Curupira não é uma criatura maligna, mas é melhor não se meter com ela. 2º lugar. Uma criatura da mitologia da região amazônica. É uma poderosa entidade aquática que vive nas profundezas de rios e lagos, a Iacuruna. Com seu corpo espelhado, com as costas voltadas para a frente, disse que hipnotiza as pessoas e as arrasta para seu reino subaquático. É frequentemente representado com olhos sedutores e poderes mágicos, podendo trazer doenças ou curar. Para as comunidades indígenas, é tanto uma figura aterrorizante quanto uma potência espiritual. O Iacuruna representa as profundezas misteriosas da selva, aquilo que não vemos, mas que deveríamos temer. 1º lugar. Uma criatura antiquíssima do folclore japonês, nascida do silêncio e capaz de destruir tudo com um único acesso de fúria, o Umibozu. Aparece durante um momento aparentemente tranquilo, imóvel como uma sombra escura de cabeça calva que emerge da água. Daí o seu nome, Monge Careca. Mas sua calma é enganosa. Num instante de silêncio, ele se ergue, desencadeia águas impetuosas, submerge navios com ondas e arrasta tripulações inteiras para as profundezas. Umibozu representa o incompreensível e o incontrolável do oceano, aquilo que escapa a qualquer previsão. É a personificação do temor marítimo, a alma japonesa diante da força da natureza, representada pela água. Apenas um truque parece funcionar. Se lhe derem um barril com um buraco, ele se perde tentando enchê-lo. E o homem ganha um instante para fugir. Uma criatura que não conhece nem razão nem maldade, apenas pura e antiga potência.